A avaliação de desempenho é uma ferramenta conhecida por muitos profissionais, principalmente pelos profissionais da área de recursos humanos, porém, ela ainda é pouco compreendida e mal utilizada. O desempenho é como as pessoas utilizam suas competências e não se elas têm competências. Dessa forma, podemos afirmar que, quando se avalia o desempenho, não se avalia a pessoa nem o profissional. Podemos nos perguntar: é possível uma pessoa ser considerada e reconhecida dentro da organização como excelente profissional em determinado período apresentar um nível de desempenho razoável ou baixo? Muito provável que a sua resposta tenha sido sim, pois a pessoa, em determinado período de tempo, pode ter tido um problema familiar que influenciou negativamente seu desempenho na empresa. Na avaliação de desempenho, não podemos avaliar somente as competências técnicas e comportamentais dos funcionários, mas incluir nesse processo a complexidade das suas funções, atividades, atribuições e responsabilidades, bem como aquilo que o colaborador efetivamente entrega para a empresa. As empresas precisam de colaboradores que estejam alinhados à sua estratégia e objetivos. Ou seja, precisam de funcionários que tenham competências técnicas comportamentais que tragam resultados, mas que também contribuem para o crescimento da empresa. Por meio da avaliação de desempenho, é possível identificar novos talentos dentro da própria organização, por meio de análise de comportamento das qualidades de cada indivíduo, gerando assim novas possibilidades para remanejamento interno de colaboradores, além de poder oferecer bonificações e premiações aos funcionários que se destacam na avaliação. A avaliação de desempenho pode ser aplicada em qualquer organização, pois tudo que é avaliado pode ser aperfeiçoado. Boa noite. Estamos aqui com o Jean, que é funcionário da empresa JMC Têxtil, que exerce a função de supervisor. Boa noite, Jean. Boa noite. A JMC Têxtil, ela tem quantos funcionários? Em torno de 90. E ela é localizada onde? Na Rua General Osório. A empresa, ela trabalha com algum indicador de RH? Sim, avaliação de desempenho. E nessa avaliação de desempenho, vocês já tiveram algum caso que conseguisse mudar, que conseguisse ter uma estratégia? Sim, recentemente nós tivemos o caso de um motorista que não tinha disponibilidade todos os dias ou quando a empresa necessitava de fazer hora extra, onde nós tivemos que remanejar, conseguimos um abono salarial para ele, para que ele aceitasse mudar o seu horário, onde a gente designou ele para trabalhar no segundo turno, né? Onde poderia estender um pouco mais o nosso horário, que o nosso horário da empresa é na geral, né? E ele ficaria trabalhando até um pouco mais tarde, ficou bom para a empresa e ele também ficou contente com o seu aumento salarial. Então, a avaliação de desempenho dentro da empresa de vocês é um bom indicador. Sim. Ele, no caso, ajudou vários casos na empresa, não Sim, só esse. citei esse como um exemplo, mas nesse caso, já houve mais dentro da empresa. Sim. Então, assim, formando de novo, na tua avaliação, assim, o que a avaliação de desempenho proporcionou para vocês? Ajudou bastante no nosso fluxo, que era uma necessidade da empresa, onde a gente não tinha uma pessoa designada após o horário, a gente dependia de um ou outro poder fazer. No caso do motorista não pudesse fazer, até eu como supervisor tinha que pegar o carro e fazer, porque o processo não pode ficar parado. Uhum. E assim, na avaliação de desempenho, vocês sentam um funcionário e conversam com eles? Sim, então? A gente expõe a situação para eles, ver se eles aceitam, porque a gente não pode obrigar ninguém a nada, como está alterando o horário, né? A gente explica para o funcionário, expõe a situação, aceita, não aceita, ele aceitando a gente negocia. Sim. E assim, no caso, vocês sentaram com ele, conversaram com ele, após alguns meses, assim, se acaso esse funcionário, ele não produzir da forma que vocês pediram para ele, vocês sentam de novo com ele, conversam de novo? Sim, a gente expõe a situação, porque a gente tem metas, a gente tem horários, metas a cumprir. Desde a primeira vez que a gente senta, a gente contrata a pessoa, a gente já expõe, a gente precisa de uma pessoa que trabalhe assim, assim, assado, né?
e onde ela tem que atingir as metas. Então, significa que cada funcionário na empresa de vocês, eles têm chances, oportunidades de mudar, e a avaliação de desempenho consegue fazer isso. Sim, com certeza. Então tá. Muito obrigada, Jean, pela sua entrevista, né? Agradecemos. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Jean, o nosso trabalho sobre avaliação de desempenho. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Após pesquisa bibliográfica e estudos sobre os indicadores de RH, pode-se verificar o quão importantes são a qualificação profissional, segurança do trabalho, avaliação de desempenho e a produtividade individual para o crescimento de uma organização. Neste trabalho, realizamos uma pesquisa na empresa JMC Têxtil, enfatizando os indicadores de RH. Após visita na organização e entrevista com o responsável da empresa, observamos que a empresa faz o uso mais frequente da avaliação organizacional e de desempenho e que, após estas avaliações, a empresa realiza as devidas alterações nos processos e investe no bem-estar dos colaboradores, fazendo com que os mesmos trabalhem mais motivados e produzam mais, gerando crescimento na organização.